Graça e paz, amados irmãos, dando sequência aos nossos estudos sobre o livro Pastores da Família, de Voddie Baucham Jr., vamos hoje ver o capítulo 5. O capítulo 5 está na parte 2, como vimos anteriormente. Esse livro está dividido em 5 partes, cada uma delas tendo 3 capítulos. Já atravessamos a primeira parte, cujo tema é a necessidade de preparar pastores da família, obtendo uma visão mais bíblica da família. Já passamos pelo capítulo 4, que é o primeiro da segunda parte. A segunda parte, o tema é discipulado e evangelismo familiar, preparando homens para serem sacerdotes e profetas em seus lares. Então, no que vimos até aqui, já ficou claro para nós que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ressalta o papel dos pais na educação dos filhos na fé em Deus, na fé cristã, no caso do Novo Testamento. E no Antigo Testamento isso fica claro também, que o povo de Deus sempre recebeu o encargo, os pais, de orientarem seus filhos nos mandamentos do Senhor. E temos visto também que muitos cristãos não estão entendendo ou não estão com os olhos abertos devidamente para essa verdade. E alguns estão observando isso, estão pensando por onde começar. Tudo bem, entendi que a responsabilidade é minha, eu preciso instruir meus filhos nos caminhos de Deus. Como fazer isso? O que eu posso buscar de novo? O que eu posso buscar de novidade? Talvez na teologia, talvez no mercado cristão, que possa me ajudar nisso. E o que Voddie Baucham Jr. aqui no capítulo 5, que vamos tratar nesse breve vídeo, traz é uma solução que não está em novidades ou algo novo, mas ao invés de buscar algo diferente, voltar os olhos para práticas antigas que a igreja tem já há muitos séculos e tem funcionado muito bem. Especialmente ele fala sobre o uso dos catecismos, de voltarmos os olhos e usarmos os catecismos, essas excelentes ferramentas de ensino cristão na instrução dos nossos filhos no seio dos nossos lares. E mostra também o benefício que os catecismos têm para aprendermos e ensinarmos a nossa fé. Ele ressalta que nenhum catecismo, credo ou confissão é infalível ou está no nível das Escrituras, mas são importantes ferramentas para definir e ensinar as doutrinas que colhemos da Bíblia. Isso está na página 78 do livro. Mas afinal, o que é um catecismo? Ele traz uma definição ainda na página 78 e na página 79. Catecismo é simplesmente um método pedagógico que emprega perguntas e respostas para ensinar um conjunto definido de conhecimento. É um meio de ensinar a doutrina cristã de um modo conciso e repetitivo. Como Martinho Lutero escreveu, no catecismo temos um caminho exato, direto e curto para toda a religião cristã. Os catecismos normalmente são escritos em forma de perguntas e respostas, desafiando o aprendiz a refletir e pensar sobre as respostas que precisa dar às perguntas, e atravessa os principais temas da fé cristã: quem é Deus, quem é o homem, doutrinas do pecado, da queda, a salvação em Cristo Jesus, a igreja, os sacramentos. Alguns catecismos antigos, que não são exclusividade da Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante, especialmente no período pós-reforma, ali e na época dos puritanos, produziu excelentes catecismos, como por exemplo o Catecismo de Heidelberg, que é um maravilhoso instrumento de ensino baseado em alguns elementos da fé cristã, como a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos. O breve catecismo de Westminster, associado ali à Confissão de Westminster, que é a base da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, dentre outros documentos muito bem escritos que podem nos auxiliar e já deram muitos frutos para a igreja ao longo dos séculos. Então é simplesmente uma forma pedagógica de ensinar, e no caso aqui estamos trazendo especialmente aos nossos filhos o teor da fé cristã. Voddie Baucham Jr. divide a partir de então esse capítulo 5, cujo tema é Catecismo e Educação Cristã, em 2 partes principais. Na primeira, ele levanta quais os benefícios do catecismo, e na segunda ele pergunta por que não catequizamos mais. Então, na primeira parte, quais os benefícios do catecismo, ele apresenta 3 razões. Primeiro, a alfabetização teológica. Ele mostra que os catecismos trazem uma série de doutrinas, as doutrinas fundamentais centrais da fé cristã, e é uma forma de alfabetização, por assim dizer, na teologia, na doutrina cristã. Ele diz na página 81, não consigo pensar numa ferramenta mais eficaz para colocarmos nas mãos de um jovem pai ou de um mais velho, verdade seja dita. Então, uma ferramenta preciosa para ensinarmos nossos filhos. Primeiro ponto dos benefícios do catecismo, a alfabetização teológica. O segundo, treinamento apologético. O que é apologética? A palavra apologética, como diz Alistair McGrath,
Ela provém da palavra grega apologia, e o termo se refere a uma defesa, um arrazoado que prova a inocência de um acusado num tribunal, bem como a demonstração de que uma crença ou argumento é correto. O texto básico, muito citado ao falar sobre apologia, sobre apologética, é 1 de Pedro 3,15, onde o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O autor John Frame define a apologética a partir desse texto de 1 de Pedro 3,15, dizendo que é a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Voddie Baucham Jr., no capítulo que estamos vendo, na página 81 e na página 82, ele bota 3 razões a partir do livro do texto de Pedro, que ele fala que nos dá a compreensão do que nós cremos, a razão da esperança que temos e nos auxilia na comunicação a outros. Então, compreensão, razão e comunicação, 3 elementos fundamentais para exercermos a apologética, que em poucas palavras significa simplesmente a defesa da nossa fé. Então, primeiro ponto, alfabetização teológica. Segundo benefício do catecismo, treinamento apologético. E o terceiro e último, unidade doutrinária na igreja. Voddie Baucham Jr. reconhece que por vezes a doutrina divide, mas também diz que a doutrina une a verdadeira igreja. Porque às vezes divide porque pessoas muitas vezes não querem conhecer ou se sujeitar às doutrinas bíblicas. Mas ela pode unir uma verdadeira igreja. E ele destaca que, embora seja fundamental que do púlpito venha a instrução para a igreja, essa instrução deve ser reforçada nos nossos lares. Ele cita Richard Baxter, que diz: se você deseja a reforma e o bem-estar de seu povo, faça tudo o que pode para promover a religião familiar. Então o catecismo entra como um excelente recurso de reforçar aquilo que a igreja já ensina de púlpito. Então, após ver os benefícios do catecismo, ele questiona: por que não catequizamos mais? E o autor apresenta 3 razões. Primeiro, ele chama de profissionalismo. Ele diz assim, na página 84 e na página 85, há uma ideia geral de que tudo o que precisa ser feito para o avanço da missão da igreja deve ser feito por um especialista pago. Com o aumento em décadas recentes do número de profissionais religiosos pagos, tem havido um declínio correspondente na urgência e consistência com as quais os pais, e particularmente o pai, têm se enxergado como os discipuladores de seus filhos. Ele já fez esse alerta em outros momentos no livro, que já passamos por isso, que ele alerta para o risco que tem tido de nós chegarmos à igreja e entregarmos a educação dos nossos filhos a pessoas que se colocam como especialistas, sem desprezar a intenção dessas pessoas e sem desprezar o conhecimento que por vezes têm e pode somar, mas isso muitas vezes tem feito com que famílias deleguem a instrução religiosa, a instrução cristã de seus filhos a profissionais, mesmo no âmbito da igreja. Então, primeiro desafio, profissionalismo. O segundo, ele chama de decisionismo. O que é isso? Ele diz: quando acreditamos que a salvação significa o homem exercitando sua vontade para tomar a decisão correta, nossos métodos de evangelismo tendem a ser emocionais e manipuladores. Ele cita um exemplo: Jesus enfrentou tudo até a cruz por você, tenho certeza de que você pode vir até aqui à frente por ele. Ele não cita, mas alguém que trouxe muito esse tipo de prática foi Charles Finney, que em alguns arraiais evangélicos é exaltado como um pregador que teve um ministério que num primeiro momento pareceu dar muito fruto, mas depois também teve muitos problemas e trouxe muitas dessas práticas pragmáticas que a igreja tem até hoje. Isso tem feito com que muitas pessoas tenham abandonado uma prática lenta e sólida de ensino de catequese. Ele fala que temos de voltar àquelas verdades básicas. Que verdades básicas? As mesmas que encontramos no bom catecismo. O terceiro e último motivo, depois de profissionalismo, decisionismo, que Baucham Jr. apresenta, é bem mais simples e prático. Preguiça. Ensinar nossos filhos a doutrina, ensinar nossos filhos a palavra de Deus, inculcar em suas mentes as verdades do Evangelho, dá trabalho. Ele fala que muitas vezes nos dedicamos para que nossos filhos aprendam conhecimento de forma em geral. Às vezes temos que nos dedicar para que eles estudem uma determinada disciplina, uma matéria, e não há problema nisso. Mas quanto mais para aprenderem as verdades eternas do Evangelho, devemos nos esforçar, entender que vai demandar esforço, vai demandar disciplina, às vezes abandonarmos os momentos de um celular, uma televisão, reunirmos a família, orarmos juntos, aprendermos juntos e vencermos a preguiça. Ele cita B.B. Warfield, que fala: a aquisição de aritmética, gramática e leitura vale o sofrimento que custa ao professor ensinar e o sofrimento que custa ao aprendiz aprendê-las. Não pensamos que o aprendizado dos fundamentos da religião vale algum esforço e, mesmo se necessário, algumas lágrimas? Certamente sim.
E os catecismos podem ser excelentes ferramentas para nos ajudarem nesse serviço. Que Deus nos abençoe a nós e as nossas famílias.